O Brasil vive dias de intensa discussão política em torno da chamada PEC da blindagem, uma proposta que promete redefinir as prerrogativas parlamentares e o equilíbrio entre os poderes. Vamos entender os argumentos, as controvérsias e os próximos passos dessa medida que tem gerado grande repercussão. A proposta de emenda à Constituição, apelidada de PEC da blindagem, foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora segue para análise no Senado. Seu objetivo central é ampliar as prerrogativas de parlamentares na Justiça, limitando casos de prisão e condicionando a abertura de processos criminais ao aval do Legislativo. Defensores argumentam que a PEC garante a liberdade e a independência do mandato parlamentar, protegendo deputados e senadores de perseguições. Nossa, olha o crime que o Nicolas cometeu, de dizer que se algum deputado cometer algum crime, nós iremos fazer com que ele se responsabilize por isso. Não foi isso que aconteceu, por exemplo, com a Flor de Lis, cometeu um crime e nós decidimos, de fato, a perda, a cassação do seu mandato. Ou seja, o que nós estamos deixando aqui bem claro, senhores, é de que hoje vocês estão colocando como se essa PEC passar, os corruptos não serão mais presos. Horas, eles são presos agora? Então pronto, então assim, não tem mais o que dizer. Pelo menos com esse tipo de votação faz com que impeça a chantagem em cima dos deputados que querem colocar bandidos e criminosos na cadeia. Deputado Osmar Terra. Senhor presidente. Eu queria que o senhor desse uma palavrinha sobre a PEC da blindagem. O senhor não acha que isso leva a impunidade maior ainda? Que é o Congresso que tem que decidir quem vai ser processado ou não? Quem impune mais ministro do Supremo que comete crime? Estou te perguntando, quem impune? Ninguém, né? Já os críticos veem a medida como uma forma de ampliar a impunidade e criar privilégios, ferindo o princípio da isonomia. Votar e aprovar essa PEC é pedir para o crime organizado disputar cadeiras e vencer eleições aqui dentro do Congresso Nacional para se safar das suas investigações. Durante o período, na Constituição de 88, quando o texto que querem aprovar agora estava em vigor, nenhuma investigação contra parlamentar foi autorizada. Nem em caso de homicídio, como houve, nem em caso de corrupção, como houve, nem em caso de tráfico, como houve. Mais de 300 pedidos de investigação foram feitos quando havia essa redação na Constituição de 88 para o Congresso precisar permitir investigação e nenhum deles pôde ser processado criminalmente. É pedir para a gente do PCC, do Comando Vermelho, disputar a eleição para ter mandato de deputado federal e depois no voto secreto dessa casa o sujeito sequer poder responder criminalmente pelos seus atos. E veja, há várias e várias medidas que nós podemos tomar para brecar abusos do Supremo Tribunal Federal. Nenhuma delas está nesse texto. Esse texto não traz uma palavra sobre imunidade material. Deputado hoje é processado e preso por coisas que diz na tribuna, por palavra, por opinião e por voto. Esse texto não trata em absolutamente nada dessa matéria. E teve relatório anterior que tratava. Relatório anterior deixava claro, por que o deputado fala, por que o deputado vota, por que o deputado opina, só pode ser responsabilizado pelo Conselho de Ética nessa casa. Esse texto eu votava. Esse texto eu votava. Agora, voto secreto para permitir processo criminal contra deputado, aí eu não voto. Porque isso não é reagir a abusos do Supremo Tribunal Federal. Isso é criar um abuso do próprio parlamento para blindar a corrupção. A aprovação da PEC na Câmara gerou uma onda de críticas nas redes sociais e na opinião pública. Muitos deputados que votaram a favor da proposta vieram a público pedir desculpas, alegando terem cometido um erro gravíssimo ou terem sido pressionados. Eu vim aqui humildemente pedir desculpas aos meus eleitores. Eu cometi um erro gravíssimo na última terça-feira, durante a votação ali da PEC da blindagem. Eu fui contra tudo aquilo que eu defendo, tudo aquilo que eu acredito. Quem me conhece nesses 28 anos de televisão
sabe o quanto eu detesto bandido, o quanto eu luto para colocar vagabundo na cadeia. Essa votação começou por volta das 7 e pouco da noite, imediatamente. Eu estava inclusive sentado com o pessoal do Partido Novo, foi contra. Eu já sabia que a direita, que a extrema-direita, que a direita, que o centro votariam a favor dessa PEC. Mas eu segui ali o meu sentimento, a minha intuição, e votei contra. 7 horas da noite, eu tinha votado contra. E a partir desse momento eu comecei a receber muitas ligações de pessoas influentes do Congresso Nacional. Ligaram dizendo que a votação contra, e eu sofreria retaliações, e eu fui covarde. Eu cedi à pressão. Por volta de quase 11 horas da noite eu mudei meu voto. Eu não fui forte, sabe? Eu sou uma mulher super forte e eu não tive, naquele momento, força para fazer o correto. E eu quero pedir perdão para vocês. Pessoal, quase toda semana a gente vota matérias que são mais ou menos polêmicas e eu tenho ciência de que é impossível agradar a todos lá no Congresso Nacional. Sempre vai ter alguém que vai dar uma opinião favorável, uma opinião contrária, divergir neste ou naquele tema, que é normal. Mas nesse caso é preciso reconhecer que a Câmara errou na mão e o remédio pode ter saído mais letal do que a enfermidade que se queria tratar. A minha posição foi e continua sendo pela defesa de mecanismos contra a perseguição judicial, pelo que tem se chamado de crime de opinião, que é quando parlamentares são intimidados por suas falas e processados, algo que a Constituição já reconhece como inviolável, mas que infelizmente não tem sido suficiente para ser respeitado. No encerramento da votação eu divulguei um vídeo para deixar claro que nunca busquei proteger criminosos, nem dar salvo-conduto para a prática de qualquer outro crime. O fato é que, embora tenha recebido manifestações favoráveis, a grande maioria foi contrária ao texto aprovado. Como eu não tenho compromisso com o erro e nem dívidas com a justiça, reconheço que falhei, peço desculpas e trabalharei para corrigir, assumindo o dever de me somar a outros colegas que também escutaram as vozes das ruas para derrubar a PEC no Senado e questionar possíveis vícios de tramitação, sobretudo na votação do segundo turno da PEC. O Supremo Tribunal Federal, STF, já se manifestou sobre a PEC. O ministro Dias Toffoli deu um prazo de 10 dias para a Câmara dos Deputados prestar informações sobre a proposta. Também vamos aguardar. Eu ouço manifestações de alguns senadores dizendo que isso sequer será votado no Senado Federal. Os processos que já estão em curso seguirão o seu rumo, denúncia já recebida. Juristas avaliam que a PEC da blindagem viola o princípio da separação dos poderes e fere cláusulas pétreas da Constituição, o que pode levar a questionamentos no Supremo Tribunal Federal caso seja aprovada. A PEC da blindagem é um tema complexo que toca em pilares fundamentais da nossa democracia: a independência dos poderes, a igualdade perante a lei e a transparência. O desfecho dessa discussão terá um impacto significativo no cenário político e jurídico do Brasil. E este foi o Radar Global de hoje. Se gostou, compartilhe, comente e inscreva-se para não perder as próximas análises.